Que a paz de Jesus esteja sendo derramada em seu coração e que você possa abrir o coração para ouvir mais esse podcast com o coração voltado para Deus, querendo aprender de Deus. Lá em João 15, no Evangelho de João, capítulo 15, do 1 ao 12, Jesus fala assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, eu já preguei vários eu sou, né? Eu acho que esse é o último. Porque quando lá em Êxodo, capítulo 3, Moisés foi chamado para libertar o povo hebreu da escravidão, ele ficou muito inseguro e perguntou a Deus: e se eles me perguntarem qual é o seu nome? O que eu vou dizer a eles? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou. Mas qual é o sentido do eu sou? Quem se chama eu sou? Quem tem esse nome? Eu sou. Mas Jesus, o Verbo vivo que desceu dos céus, veio trazer essa resposta. E por 7 vezes ele se apresenta como eu sou. E uma das 7 vezes Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, que é no texto que nós lemos no início. Jesus é a videira verdadeira em oposição a Israel, que como uma precursora era citada no Antigo Testamento como a videira de Deus. Tem vários textos dizendo que Israel era a videira de Deus. Salmo 80, Jeremias 2. E eu até vou ler esse texto de Jeremias 2, 21. Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Embora Israel tenha sido julgada por sua falta de frutos, se tornando degenerada, Jesus cumpriu, como judeu, o simbolismo que Israel apenas representava. Por isso, ele é a videira verdadeira. Nenhum ramo infrutífero pertence a Cristo, assim como nenhum ramo que está em Cristo permanece sem dar frutos. Os ramos que pertencem genuinamente a Cristo irão não apenas dar frutos, mas também serão podados para que produzam ainda mais.
A falta de frutos em Israel era equivalente a desobedecer à aliança que Deus tinha firmado com aquele povo. O que Jesus está nos ensinando é que temos que produzir frutos. Que frutos? Frutos da obediência, frutos da justiça, frutos de arrependimento, frutos de paz. Mas para isso nós temos que permitir que o agricultor, que é o Deus Pai, nos pode através da sua palavra que nos limpa. A palavra de Deus nos limpa, mas o Pai tem que nos podar. O termo permanecer é repetido 11 vezes, um para cada discípulo presente nesse momento. E a metáfora da videira ilustra essa questão com propriedade, pois somente quando a seiva da videira flui livremente através dos ramos é que os frutos podem surgir. De modo semelhante, somente quando o relacionamento espiritual com Jesus está fluindo é que os cristãos estão saudáveis e produtivos. A evidência da união do crente com Jesus Cristo é a presença de frutos, principalmente a manifestação do fruto do Espírito Santo, que é a vitória sobre as tentações do pecado que tão tenazmente nos assedia. O fruto não produz a nossa salvação, é o contrário. É o fato de sermos salvos por termos aceitado Jesus como nosso Senhor, é que somos bons. Nos tornamos bons porque somos salvos. E, portanto, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. O segredo para produzirmos fruto e assim não sermos cortados da videira é permanecermos em Cristo e permitirmos que o Pai nos pode sempre quando Ele achar necessário. E esse é o problema. Ninguém quer ser podado. Dói mesmo, ser podado dói. Temos a tendência de agirmos conforme a nossa vontade, dando vazão aos nossos desejos carnais, ao nosso eu. O nosso eu tem que estar na cruz. O nosso eu é quem não pode estar no comando das nossas vidas. Quem tem que estar no comando das nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. É assim que Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que a vontade do Pai, a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Isso está lá em Romanos 12, 2. Então, fazer parte dessa videira não é fazer a nossa própria vontade. Fazer a nossa própria vontade é desobedecer a Deus, a não ser que a nossa vontade esteja em total harmonia e alinhamento com a vontade de Deus. Mas, como eu falei, ser podado dói, nos contraria e muitas vezes nos rebelamos ou colocamos tampões em nossos ouvidos espirituais para não ouvirmos a voz de Deus. E aí nossa mente fica cauterizada. Nos colocamos inteiramente à disposição de Deus para Ele mudar o que for necessário. Muitas vezes não é agradável. Mas se permitirmos que Ele seja realmente o nosso agricultor, cresceremos fortes e viçosos, daremos frutos e nascerão de nós flores com um aroma suave a Deus. O que irá acontecer mais conosco quando a gente for podado? Qual é a nossa fantasia em relação a isso? É que ficaremos infelizes? Não, claro que não. O que irá doer mais? Sermos podados e, portanto, contrariados, ou sermos cortados pelo agricultor e jogados fora? Porque Jesus nos ensina que o ramo que não der frutos será cortado, porque ficará seco e, portanto, não servirá para mais nada. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser uma cristã seca, que não serve para nada.
O segredo sempre é e sempre será permanecermos em Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Para darmos frutos, temos que estar nele. E que fruto temos que dar? Em primeiro lugar, temos que dar frutos de arrependimento. Quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo gera em nosso coração arrependimento por nossos pecados, por nossos erros. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, gerando em nós esse fruto de arrependimento. Então passamos pelo processo de santificação. E nesse processo vamos gerar o fruto da justiça. O sangue de Jesus nos torna justos, justificados, e temos que apresentar ao mundo esses frutos. As pessoas que ainda não conhecem Jesus têm que ver em nós o fruto da justiça. Temos que mostrar para Deus o fruto de gratidão. Deus ama corações gratos e temos que fixar o nosso olhar em tudo aquilo que Deus já nos deu e não ficarmos murmurando e reclamando pelas graças que ainda não foram alcançadas. Jesus já nos deu o melhor, que foi a nossa salvação. Então, o melhor de Deus já veio. Gratidão pelo que Ele já nos deu e gratidão pela esperança dEle nos dar a salvação e vivermos na glória com Ele por toda a eternidade. Temos que apresentar o fruto do Espírito Santo com todas as 9 virtudes. Quais são as 9 virtudes do fruto do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, longanimidade, que pode ser traduzido por paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós temos que demonstrar que temos o Espírito Santo habitando em nós por manifestarmos essas virtudes do Espírito Santo. Ainda há muitos frutos que Deus, o agricultor, quer ver em nós. Frutos de perdão, frutos de almas ganhas para o reino de Deus, frutos de comunhão com Deus e com outros cristãos, frutos de toda sorte de bênçãos espirituais, emocionais e materiais. Mas o maior fruto que Deus quer ver em nós é o amor, que é a primeira virtude do fruto do Espírito Santo. É pelo amor que seremos conhecidos como filhos e filhas de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus. Nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e depois ao próximo como Ele nos amou. Como assim, Senhor? Não era amar ao próximo como a nós mesmos? Esse mandamento já não era tão difícil. Mas amar ao próximo como o Senhor nos amou, é isso mesmo que o Senhor quer de nós. Jesus foi mais longe, mais profundo. E como Ele nos amou? Ele nos amou cuidando de nós, nos repreendendo em amor para nos ensinar a obedecer sua vontade, nos acolhendo em todas as nossas dores e dificuldades, nos ouvindo. Ele nos amou sentindo as nossas dores, pagando o preço por nosso pecado, indo para a morte e morte de cruz, a mais cruel e vergonhosa de todas as mortes. Ele nos ensinou a ter empatia, que é exatamente sentir o que o outro está sentindo. Na cruz do Calvário, Ele conheceu todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. Ele se fez pecador em nosso lugar. Jesus conheceu a solidão da separação que o pecado traz em relação ao nosso Pai. Por isso ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Tudo isso por amor a mim e por você. A dimensão desse amor não conseguimos compreender. E Jesus ainda nos promete que, se permanecermos nele, e a nossa alegria
se permanecermos nele, a nossa alegria seria completa, seria uma alegria plena, porque a alegria dele estaria em nós. É isso que o texto que nós lemos diz. Minha oração por mim e por você é que possamos sempre permanecer em Cristo, para gerarmos muitos frutos para o reino de Deus. Mas só conseguiremos gerar esse fruto, principalmente o fruto do amor, se estivermos nele. Se formos os ramos que permanecermos na videira. Porque ele mesmo nos adverte que sem ele nada poderemos fazer. Minha oração por mim e por você é que possamos fazer muitas coisas para o reino, mas com ele, por ele, junto dele, estando aprendendo com ele. Essa é a minha oração. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.